O Conexão Rural na 36ª abertura oficial da colheita do arroz. Tenho o prazer de receber hoje aqui o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele que vocês do agro já estão acostumados, né, de ver os vídeos que são postados, sempre com muito conteúdo, né, porque o Antônio Cabreira é um homem que conhece a realidade do agro nacional e também, por que não dizer, o gaúcho, já que ele tem uma certa familiaridade. E comigo aqui, quem trouxe, aliás, o Cabreira aqui para nós foi o nosso Robertito, lá da Uruguaiana, vice-presidente da Federarroz, e também o Gross, que está aqui comigo, o Gross, que é presidente da Associação dos Arrozeiros de Camaquã. Vou começar pelo ministro, dando bom dia para ele e dizendo o quanto, e mostrando para o senhor o quanto o senhor é bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui no Conexão Rural e com esses amigos aí, o Robertito, o Gross, e estar nessa festa tão bonita, na abertura da colheita da arroz. Um momento difícil, mas é um momento da gente comemorar, repensar e fazer algumas reflexões sobre o nosso agro. O senhor vem num momento não muito bom para a cadeia, que quando não é bom, porque os preços não estão bons para o agro, né? Como se faz, ministro, para tentar reverter? A gente sabe que tem toda uma questão de mercado, mas o que eu sempre digo assim, importante é manter o ânimo, né? Manter a cabeça erguida, porque o agronegócio, ele, diferente de outros negócios, né? Ele tem essa capacidade e precisa, e a necessidade, mais do que isso, né, de seguir em frente. O agricultor, ele é uma pessoa de fé, todo ciclo ele renova. Eu sempre brinco, se existe alguém de fé na sociedade é o agricultor, porque ele planta na fé do que vai chover. Então ele precisa do tempo, ele depende do clima, e o agro é isso, a gente sabe das dificuldades, mas eu sempre gosto assim, há uma frase que diz que às vezes a gente reclama muito daquilo que falta, e a gente se esquece daquilo que a gente já tem. Imagine, por exemplo, se aquela questão lá da importação ela tivesse acontecido no caso do arroz. Seria péssimo isso, seria horrível esse tipo de situação. Então, pelo menos, ela não aconteceu. A coisa foi adiante e conseguimos, pelo grito dos produtores, o movimento que aqui foi feito, que isso aí fosse interrompido. Agora, nós vamos ter que buscar alternativas. Eu estava conversando aqui, o Gross me contava, por exemplo, na exportação. Eu acho que um dos grandes saltos que a cultura do arroz vai ter que fazer é ela se tornar também no Brasil uma commodity internacional, como virou a soja. O milho não era assim. O milho não era um produto de exportação no Brasil, virou um produto de exportação. O arroz vai ter que ser assim. E nesses momentos, a exportação é a melhor porta rápida de curto prazo que a gente consegue. Aí tem outras alternativas, uma delas, por exemplo, é a questão tributária. Uma das coisas que a gente vai comentar aqui à tarde é o imposto, para você ter uma noção. Hoje a gente está pagando aqui no Brasil 31,5% de imposto. Nos Estados Unidos a gente está pagando 1%. Só um pouquinho, não estou com certeza de... Tá. Não, tá aceso, isso. Pode continuar do ponto que o senhor estava. Não, eu estava dizendo sobre a questão tributária. Talvez aqui o telespectador, aqui, o ouvinte do Conexão Rural não saiba. Quando você for no supermercado, você comprar aqui 1 quilo de arroz, você vai pagar 31,5% de impostos. Semana passada, no sábado, eu fui no supermercado, lá nos Estados Unidos, paguei 1%. Trouxe até a nota para mostrar aqui. Então a gente, 31 vezes mais de impostos a gente paga aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. A gente precisa mudar isso. E a reforma tributária, ela veio, tem esse estardalhaço todo, não resolveu esse problema do agro. Ministro, o senhor falou em exportação, né? E a gente está, nesse momento, falando bastante de exportação, falando do uso alternativo também do grão de arroz, como, por exemplo, para a elaboração do etanol, né? E eu me recordo aqui de pares seus que foram ministros, tanto Marcos Vinícius Pratini de Moraes, quanto Francisco Turra. Cada um pegou uma pastinha, um da carne, outro do frango, e saíram no mundo a vender. Não falta também para o arroz e para outras culturas isso aí? Sim. Hoje é incrível com tudo isso que está acontecendo. O pessoal às vezes brinca e fala dessa truculência, dessa instabilidade global, essa coisa toda. A inação, a falta de participação do governo federal na nossa defesa. Recebemos o maior tarifaço, por exemplo, dos Estados Unidos, você não viu nenhuma ação, pegar um telefone, o presidente ir para lá. E veja que coisa interessante, o nosso vizinho, a Argentina, está sendo tratado a pão de ló pelos Estados Unidos. Por que nós não podemos ter o mesmo tratamento? Nós temos um tarifaço e o vizinho... Pega o caso da carne. A Argentina hoje está exportando carne praticamente sem nenhuma tarifa.
Então, falta essa movimentação. Isso seria uma excelente porta, uma alternativa para os nossos produtores, mas infelizmente o governo tem ficado de braços cruzados. O agro brasileiro, eu sempre gosto de dizer isso, ele é o que ele é até hoje, sem ter nenhum acordo internacional com nenhum país. O que nós temos são acordos sanitários. Você acerta a parte sanitária e abre a porteira para se exportar. Mas um acordo que trate tributação, que trate acesso preferencial a esses mercados, nós não temos nenhum. Essa politização desses últimos anos, ele atrapalha de certa forma essas relações do agronegócio, ministro? Eu acho que a gente não pode buscar justificativa pela incompetência do governo atual. A minha resposta é essa. Politização, ela sempre vai acontecer, não teve nenhuma campanha. Eu participei de um governo que era o Lula e outro quando foi a eleição presidencial. Então, todo ano eleitoral você tem isso. Agora, isso não pode ser motivo para que as áreas prioritárias elas não sejam e continuem sendo atendidas pelo governo federal. A gente viu agora, por exemplo, nessa semana, durante 32 dias, um terminal fundamental, uma artéria vital no escoamento da nossa safra. Nós estamos em plena safra, principalmente a região norte, que foi o terminal lá de Santarém, foi invadido por 32 dias e o governo literalmente cruzou os braços. É uma empresa estrangeira, uma empresa americana, teve as suas instalações destruídas, ninguém fez nada. Eu sei porque eu sou produtor lá são regiões diferentes daqui, você não tem infraestrutura, você não tem armazenagem, então colher e escoar é questão de sobrevivência. Ficamos 32 dias parados sem poder fazer carregamento ou embarque de soja e milho no norte. É bom, né, Robertito, nosso Roberto Gigino, ter a presença dessas figuras que realmente têm histórico, acima de tudo tem uma biografia no agronegócio, e a Federarroz traz aqui para compartilhar os seus conhecimentos aqui com o pessoal, né, Roberto? A vinda dele só enaltece, engrandece o nosso evento. Quero agradecer pessoalmente, já agradeci, mas quero agradecer a presença dele aqui. Para nós é muito bom, vai ser um aprendizado que nós vamos ter agora de tarde, no auditório Frederico Costa. Ele conhece o agronegócio como ninguém, não só o nacional, como o internacional. Ele viaja muito para conhecer o agronegócio. Isso aí, para nós, é fundamental ter uma pessoa do nosso lado, acessível, com essa simplicidade e simpatia, isso tem que ser dito, que vai nos mostrar e nós tentar ver de que forma nós podemos, e uma é essa, que ele já falou aqui, exportar. O arroz vai ter que se enquadrar, que nem o milho, que nem a soja se enquadrou, e o arroz vai ter que exportar, o produtor vai ter que entender que esse é a porteira de saída, e esse arroz tem que ir embora, esse excesso, porque competência nós temos. Qualidade nós temos. Então nós temos qualidade, nós temos competência e quantidade. Então se o mercado nos pede, nós temos como suprir ele, falando de mercado internacional, né? Ele já estava prestigiado caminhando comigo aqui no parque. Agora com o senhor essa escala vai aumentar lá no céu lá. O Gross, é importante sair da caixinha. Aqui as discussões, todas elas, viu, ministro, é impressionante, não adianta, a gente fala de qualidade, a gente fala de técnica, de manejo, mas acaba tudo convergindo para esse mercado. É bom a gente ouvir quem vem de fora, é bom sair da caixinha um pouquinho, é bom refletir, né, Gross? Sem dúvida, eu acho que o ministro vai nos trazer uma visão do mercado externo que nós precisamos. E como eu disse, tu disseste, temos que sair fora da caixa. O que nós temos que pensar? Eu vejo que hoje nós temos que trazer o equilíbrio que nós não temos, talvez. Temos que diminuir um pouco a nossa área, né? Trabalhar com um estoque talvez mais ajustados, mas procurar esse mercado externo porque nós, ministros, nós temos condições de plantar 1.400.000 hectares de arroz e nós estamos plantando 800.000. Então, se nós tivermos realmente o mercado, nós temos a competência e temos a quantidade que necessita. E para fazer etanol também, que hoje, né, até eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto, porque o etanol hoje, de todos os cereais, é o que está dando estabilidade para os outros cereais, como o milho, né?
O mais contraditório é isso, né? O produtor acaba sendo penalizado por ser competente, porque a orientação aqui da Federarroz e do IRGA esse ano era: vamos diminuir para a gente poder ter menos oferta para poder vender mais. É cruel, né, ministro? É cruel. Num país como o Brasil, isso que o Gross colocou é muito interessante. O milho viveu muito isso. Eu estou lá no norte e o milho era praticamente um produto de graça. Você não tinha estrutura, e lá diferente daqui. Porque uma das coisas que a gente tem que ver é sempre olhar o quadro geral. Os produtores de arroz, eles estão próximos do porto aqui, não estão tão longe. Como se você imaginar, por exemplo, quem está lá no centro-oeste. Ali você está 1.500 quilômetros de um porto, ali sim é difícil você exportar. E o milho se tornou essa commodity e depois houve essa questão das usinas de etanol de milho. O ano passado a gente produziu 10 bilhões de litros de etanol de milho. Então é uma revolução. 2035, se continuar nesse ritmo, o etanol de milho vai ser maior do que o etanol de cana. Quem imaginaria isso num país que é conhecido pela cana? Então eu acho que o arroz também, uma das saídas pode ser a produção de etanol. Eu estava conversando com o Robertito, por exemplo, no café. Quem sabe agora lá em Santiago, eu estive visitando, eles fizeram aquela usina lá de etanol de trigo. Quem sabe você não compartilha. O etanol de cana tem feito muito isso. Por quê? Porque você tem uma usina de cana, ela trabalha 7 meses no ano. Quando você acaba a safra da cana, ela fica parada. Você tem uma destilaria que fica praticamente imobilizada. Então, quem sabe o arroz e o trigo não trabalharem juntos também para que você possa ter uma usina funcionando 12 meses ao ano. Então, essas são as alternativas. E não só isso, como subprodutos. Por exemplo, no caso do milho, você sobra o DDGS, que virou hoje assim ouro em pó para a pecuária. Então, com certeza também você, utilizando ele para fazer etanol, você vai ter um subproduto que aqui também é uma região de pecuária, você vai utilizar e você vai melhorar toda a questão da nutrição animal aqui da região. Esse aqui é o detalhe. Eu vou liberar já vocês aí para almoçar, mas eu só quero um último comentário. A gente é bom, acabamos de assistir ali, né, Gross, uma palestra com com o Henrique Dornelles, e ele trazendo, ministro, uma comparação da produção do arroz na Ásia com aqui. A começar pelas questões sanitárias, que não tem comparação, né? Processo de secagem, processo de armazenagem, processo de transporte, é uma coisa... Só que a gente precisa vender isso aí para fora. O mundo precisa saber da excelência nossa, né? Não, e nós estamos todo o nosso processo controlado, né? Ambientalmente, dentro do mapa. Isso também tem um custo. Cheio de exigências? Cheio de exigências. Ele mesmo comentou ali na palestra que as indústrias já foram questionadas por algumas exigências, se estão cumprindo, se não estão, se tem pó, etc. E lá não tem nada. Então, nós aqui, não é que nós seja contra as exigências, mas isso tem um valor agregado. Isso aí tem um valor agregado, onde a gente tem que ter um benefício disso. Nós estamos só com a culpa, só com o peso da carga tributária, e nós não nos beneficiamos de nada disso aí que a gente produz com uma sanidade, com um processo seletivo, com as máquinas de top, o que tem de melhor no mundo. É assim que é feito no arroz. Então nós precisamos que isso aí nós tenhamos uma contrapartida disso. E aí quando falam em trazer esse arroz para cá, é completamente injusto, né? Até pelo preço. Eles, lógico que vão produzir um preço muito... Aí, por exemplo, como o Antônio disse, uma rastreabilidade, né, do arroz. Sim, é feito pelo vizinho aqui que tem uma tenda que está me vendendo. Essa é a rastreabilidade deles. É complicado. O Gross, só para a gente concluir, gostei dos números da perspectiva e também do acumulado de exportações de arroz que a gente está precisando, mas achei ao mesmo tempo, mais uma vez, números da Conab e do IRGA não fecham, a Conab botando uma área maior, o que significa também uma produção maior. O que te pareceu ali? Com as dificuldades que o produtor está passando nesse momento, eu te confirmo, porque eu sou produtor, eu sinto isso na pele, assim como ministro, nós vamos diminuir a área. Isso não tem solução. É natural. Nós não temos capacidade de colocar todos os insumos necessários hoje com esse valor. O custo é muito maior do que nós estamos vendendo. Então, certamente nós vamos diminuir produção e produtividade. Não que nós queiramos isso, mas vai acontecer. Obrigado, Gross. Obrigado, Robertito. Baita evento aqui, ministro. Vou acompanhar sua palestra, assim como muita gente. O Robertito, que aliás, será o moderador
desta palestra aí. Bem-vindo sempre aqui ao Rio Grande do Sul. A gente precisa de cérebros bons aqui, mas de homens íntegros. E o senhor tem um... Já que a moda é rastreabilidade, né? O ministro tem um e é bom estar com o senhor aqui. Obrigado, prazer grande estar aqui no Conexão Rural. Nós vamos estar daqui a pouco e vamos estar comentando isso. A gente sempre fala do Brasil como um país do futuro, como um país de potencial. E nós temos um imenso potencial, ninguém nega isso. Mas eu acho que ainda está no momento a gente subir no palanque, literalmente, e começar a mostrar para o mundo o diferencial, não só o potencial. E qual que é o nosso diferencial? Quem hoje no mundo produz 1 quilo de arroz com o código florestal que nós temos hoje? Nenhum, ninguém, com as suas reservas, com preservações de áreas de preservação permanente. Então é isso, nós precisamos começar a vender para o mundo o ativo ambiental que nós temos. É por aí que vai ser uma das saídas de qualidade e sustentabilidade. Hoje, você não tenha dúvida, o Brasil não é só o maior exportador de comida do mundo, é o maior exportador de sustentabilidade do mundo. Obrigado, ministro Cabreira, obrigado a todos. Fazia também uma citação às meninas aqui que... Vamos colocar o nome delas, hein? São 2 Vitórias, é uma filha de um grande amigo meu, o João Gaspar, que é da pecuária, e a Vitória, que é minha filha também, que está aqui. Agricultora também. Show de bola, muito obrigado. Conexão Rural na 36ª abertura da colheita do arroz.